Olá, graças a Deus, nós estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus juntos e somos gratos a Deus porque essa oportunidade ela é sem par e nós estamos felizes por ter-te aí do outro lado e felizes mesmo porque você vai deixar aí o teu comentário sobre a lição número 4 e também deixe um like em nosso vídeo, porque de alguma forma é importante para manter esse canal nesta plataforma. Mas se for nós mantermos, você só ter esse dedinho que clica no se inscrever, no like, ativa o sininho e deixar o teu comentário aí sobre a lição. Isso mantém o nosso canal vivo, aberto e constante nesta plataforma. Mas para estudarmos então juntos e comentarmos a palavra de Deus, aquilo que aprendemos da palavra de Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque estamos aqui para aprender e queremos aprender porque queremos melhorar no que falamos, no que pensamos, no que ouvimos e no que vemos. Queremos melhorar para glorificar o teu nome. Por isso o auxílio do Espírito Santo nos é necessário e nós estamos clamando por ele. Prometeste dar, então dá-nos, Senhor, e cumpra o teu querer em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, dizer que o estudo da lição, no caso, para nós os adventistas, é a lição da escola sabatina. Nós temos um programa em nosso culto chamado Escola Sabatina, porque nós entendemos que é necessário estudar a palavra de Deus. E então essa nossa escola, ela tem sempre um manual a ser estudado, um manual guia de estudos bíblicos para compreendermos a palavra de Deus. Então, trimestralmente nós temos recebido esses manuais e para o nosso primeiro trimestre deste ano nós temos o trimessário Cristo em Filipenses e Colossenses, ou seja, estamos aprendendo a personalidade de Jesus Cristo nos conselhos que Paulo deixou para os irmãos em Filipos e os irmãos em Colossos. Só que já estamos na 4ª lição. Mas se de alguma forma você precisar o livro digital, nós o temos. Deixa aqui nos seus comentários. Eu quero o trimessário. Estamos dispostos para te dar através, pelo menos, do WhatsApp, ou talvez por meio do teu e-mail. Nós vamos passar para você, assim que nas próximas vezes você participe conosco de forma mais contundente e mais maravilhosa, claro. Mas digo participar é partilhar o que você tem aprendido. Mas, então assim, de forma introdutória é isso. É por isso que estamos aqui estudando a 4ª lição, que é intitulada... Unidade por meio da humildade. Unidade por meio da humildade. Certo. De forma contextualizada, parece que no capítulo 2, Paulo dá conta que em Filipenses, na igreja de Filipos, né, estava a acontecer algum tipo de discórdia, né? A membresia não estava totalmente unida. Estavam a acontecer, como é que eu diria, dissensões entre os irmãos, né? E motivou Paulo a escrever essa carta para os irmãos a fim de ajudá-los nessa tribulação espiritual que estavam passando, né? É isso. Então, nós, na lição número 4, temos 7 pontos extraídos, né? 7 aprendizados, 7 lições extraídas, e por isso que queremos partilhar com você. A primeira é: o interesse pessoal mina a união, né? Certo. E como diz o texto mesmo, acho que importa lermos o texto
de Filipenses 2:2, que foi o verso para memorizar. Filipenses 2 Filipenses e o verso 2:2. 2, né? Verso É. 2, que diz, Paulo diz que completai a minha alegria Uhum. para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo e de uma mente. Uhum. Essa é nesta versão. E na minha, sim, Na lição, né? Vamos vamos usar o ler que está na a do lição. intermessário. Exato. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, Uhum. tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma E mente. e mente. É uma mente. Né? O interesse pessoal mina a união. Certo. Por que será? Pronto. Nós conseguimos entender na lição, né, particularmente na lição de sábado à tarde, encontramos aí um item muito importante. O autor da lição diz que a força está na unidade. Uhum. Porém, ele dá aí um contraste. Diz que, no entanto, saber o que é certo não é o mesmo que colocar em prática. Ok. Yeah. Isso. Sim, isso é verdade. Yeah, eu sei. Saber o que é certo Não é o mesmo que não é o colocar em mesmo prática. que colocar em prática. E claro, um dos nossos elementos, né, que sempre vamos estar aqui a abordar nessas lições, que é o sétimo ponto, é não só ter noção do assunto, né, mas tem que viver, tem que colocar em prática. Sim, esse é profundo. É profundo. Fiquei sem palavras. É profundo. Saber o que é certo não é o mesmo que colocar em prática. Sim. E porque eu posso saber que a união faz a força, mas ainda assim estar a buscar os meus próprios interesses. Claro. Né? E o interesse pessoal parece que até certo ponto faz bem a pessoa que tem esse interesse, mas na verdade até a pessoa que tem o interesse pessoal dentro da unidade, ela mesma não acaba se sentindo mal. Sim. E é por isso que depois vem a altivez, né, o orgulho, para se defender daquilo que a pessoa está querendo buscar para si mesma. E, de alguma forma, isso mina a unidade. A satisfação própria. A satisfação própria. Sim. E, embora podemos buscar a satisfação própria na união também. É sim, né? é possível. Também é possível. Ou seja, querendo o bem dos outros, eu quero o bem dos outros e quando os outros estão bem, eu me sinto satisfeito. Sinto bem. Também é possível. Então é isso. Até porque, assim, se tivermos que olhar, né, ou pensar um pouquinho mais, nós vamos ver que quando trabalhar pelos outros nos dá satisfação, estaremos entrando em sintonia com Paulo. Porque eu não posso me sentir triste ao prestar um serviço em benefício do meu irmão. Do outro, sim. Aliás, eu tenho que ver nisso o benefício, porque o bem-estar dele tem que ser o meu bem-estar. Né? Jesus aí entra. Do mesmo jeito que amamos a nós mesmos, precisamos amar os outros. Amar os outros. Né? Não fazer ao outro aquilo que eu gostava que não fizessem comigo. Né? Senão é contraditório. Nós queremos ver os outros perdidos, por exemplo. Queremos ver os outros perdidos, mas nós salvos. Eu acho que nós não estamos a cumprir com a responsabilidade que Deus nos incumbiu, porque a responsabilidade é garantir a nossa salvação, porém, salvar também os outros. Ame os outros, né? Essa é a regra. Como a ti. Como a ti mesmo. Tá, até os outros vêm em primeiro lugar, depois... Depois é que é você mesmo. Depois eu. Tá bem. Então é isso, aprendamos isso de Cristo Jesus, né? Sim. E porque Paulo fala, completem a minha alegria. Se a igreja estivesse unida, Paulo se sentiria alegre. Feliz. Imagine Jesus, né? Nisso tudo. Mais alegre ainda, porque a igreja é de Cristo. Se Paulo se sentiria alegre ao ver a igreja unida, imaginemos Jesus ao nos ver unidos na sua causa. O segundo ponto, segunda lição, da lição número 4. As motivações são a base do comportamento, né? Nós aprendemos aqui
na lição a fonte da unidade, né? A fonte da unidade. A fonte da unidade. E vemos que o caráter da pessoa, esse é o que motiva as pessoas a agirem, a falarem, a pensarem, a ouvir, né? Ou seja, é de dentro que surge, né, aquilo que mostramos para as pessoas por fora, né? E Paulo, ele deu uma grande advertência aí no capítulo 2, verso 13 e o verso 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Né? Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Né? E é isso. Mas por que eu buscaria o meu próprio bem-estar prejudicando os outros? É porque é o meu pensamento, né? Sim. E aprendemos aqui que as palavras, os pensamentos, até Mateus, né? Mateus 15, 19 diz que do coração procedem maus pensamentos, né? O nosso comportamento, as nossas motivações são a real base daquilo que a gente verdadeiramente faz e aquilo que as pessoas conhecem. Às vezes nós dissemos assim, não, mas eu quero dar um exemplo, porque alguns falam assim, não, Deus não vê o vestuário, Deus vê o coração. Sim, é verdade. Quando o coração é mundano, as vestes serão mundanas, né? É resposta, né? Porque, por exemplo, nós sabemos, assim, em saúde temos dito que nós somos o que comemos. O que comemos. Se somos o que comemos, espiritualmente falando, nós somos o que, como é que é? O que lemos, podemos dizer assim, somos o que lemos e somos aquilo que contemplamos, né? Paulo diz que somos transformados pela contemplação. Então, o estudo da palavra de Deus, de uma ou de outra forma, vai mostrar aquilo que realmente somos. Né? Uma das cartas de Paulo, Paulo diz que tudo que é de boa fama, né? Tudo que é de boa fama, quer dizer que nós somos colocados em 2 itens. Com alguém podemos aprender tanto o bem quanto o mal, mas nós precisamos ter a capacidade de discernir, não é isso? Discernir o certo do errado. Isso nos é dado, essa capacidade, recebemos essa sabedoria de Deus. A Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Então, se temos falta de sabedoria, vamos pedir a Deus. E quando recebermos sabedoria de Deus, um dos elementos assim, de sabedoria que a gente recebe de Deus é discernimento. Você ter a capacidade de selecionar o errado e o certo. E, claro, escolher sempre fazer o certo. Então, se eu estou com alguém, né, dessa pessoa eu posso receber coisas boas, como também coisas más. A convivência com essa pessoa pode me alimentar positivamente, como também pode me alimentar negativamente. E assim vamos formando o caráter. Assim vamos formando o caráter. Hábito mais hábito, mais hábito, mais hábito. Então, e o caráter vai definir quem realmente somos. A mente é a base do conflito. Ora, então, primeiro a mente é a base do comportamento. E para que haja essa formação da mente, como disseste há pouco tempo, existem então influências, né? E essas influências do bem e do mal, elas têm o interesse de formar esse caráter no homem para que ele depois mostre quem foi que lhe influenciou, né? Então, a mente é a base do conflito, né? O grande conflito acontece aqui. Acontece aqui. E como é que nós sabemos isso? É porque a lição falou do implante, né, mental ou da cirurgia mental. Olha, e o que a gente pode aprender aqui é a tecnologia está sendo feita para o controle mental. Assim mesmo. A tecnologia está sendo feita para que as pessoas não tenham a capacidade de discernir o certo do errado.
Mas não somente a capacidade de discernir, não só retirar essa capacidade de discernir certo do errado, mas elas também não vão ter a capacidade de fazer o que é certo. Essa é a ideia. Né? Como disseste no princípio, é que conhecer o certo é diferente de praticar o certo. Certo. E Satanás, enquanto Deus quer influenciar-nos para formar em nós um caráter, né? Onde nós temos a capacidade de discernir o certo do errado e agir de acordo com o que é certo, Satanás traz também as suas influências para retirar de nós, ou retirar a capacidade de discernir o certo e o errado, ou mesmo conhecendo o que é certo e errado, ainda assim não ter poder para fazer o que é certo. E o mais engraçado é que a partir da tecnologia, claro, a tecnologia é nova, né? E ele já vem trabalhando isso desde há muito tempo. Mas a tecnologia ela está sendo criada principalmente com esse fim. Sim. Né? As pessoas, quando são viciadas em telas, todas as pessoas, quando nos tornamos viciados em telas, de alguma forma já perdemos essa capacidade de passar a fazer o que é certo. É assim que, eu vou dar um exemplo, né? Depois eu te dou a fala. Claro. O exemplo é, quase sempre a gente fala isso, pessoas que estão em pleno culto e não conseguem largar o telefone, no caso, redes sociais. E a Bíblia fala que a mente do ser humano estará, né, tão depravada que ao certo vai chamar errado. Isaías, né? Isaías. Que ai daqueles que ao certo, que que ao errado chamam certo e que ao certo chamam errado. Poxa. E a ideia é essa, nos levar até aí, termos a capacidade. E é que isso não está longe. Essa é uma coisa que a gente vive diariamente. Já vivemos. E as pessoas, aquilo que é o verdadeiro, nós vemos naquilo falsidade, né? Olha, o certo a gente encara como algo errado. É por isso que, assim, tratar de vestimentas, as pessoas combatem essa realidade. Porque esse é o certo a se fazer. Não viver por influências mundanas, mas vermos em Jesus um modelo para se viver. Tanto é que um dos nossos itens aqui é Jesus, o meu modelo, né? Jesus modelo. Então, deveríamos ter Cristo como modelo em tudo. Essa é a ideia. Que tenhamos Cristo como modelo em tudo. Em tudo. E então, acontecendo esse conflito em nossa mente, como vencer neste conflito? O que a gente tem que fazer, então, para não entrar nessa onda dos controlados mentalmente? Prontos. Uma das coisas primordiais, né, que a gente deveria fazer. Uma das coisas primordiais que nós devemos fazer é estarmos em contato todos os dias com Deus. Até porque a palavra diz que, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Sim. Para termos libertação de qualquer mal que o mundo oferece, porque o mundo oferece isso. Maldade, perversidade. Nós temos a capacidade de escolher. Eu acho que Paulo fala em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o inimigo deste século cegou a mente. Né? Levou cativo. Cegou. Quer dizer, deixa as pessoas... Nós não temos a capacidade de pensar no que temos que fazer em benefício da nossa alma. E Mateus fala, o que ganha o homem em perder aliás, ganha o mundo, mas perde a sua alma. Né? Sim. Está lá em Mateus 16, 26, uma coisa assim. Então ficou o conselho, né? Quer sair vitorioso neste conflito? Estude a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, peça poder de Deus para viver a palavra de Deus. Porque agora, você sabe, muitos pastores por aí, mas nem todos são confiáveis. Nem todos. E você, para discernir qual pastor é confiável,
A própria palavra já te fala. A lei é o testemunho. Tem que existir sintonia. E evitar, claro, a tecnologia é boa, está nos ajudar a estudarmos juntos a lição, né? E para já, não te esqueças, se inscreva, né? Coloque aí o teu comentário, deixe o teu like. A tecnologia, nesse ponto, ela é boa. Mas muito cuidado para não fazer dela a alta dependência, porque até certo ponto nossas mentes podem estar atrofiadas quando estamos em total constância, né, sobre influência dos raios ultravioletas ou ultra-infravermelhos que eles podem produzir. Então, que o Senhor nos guarde, mas a palavra de Deus precisa estar em nossa mente, né? E Jesus é o nosso modelo nisso. Jesus é o nosso modelo. Tudo que vivia era segundo a palavra, né? Assim mesmo. Jesus tinha uma mente muito extraordinária. A partir do momento em que ele mesmo decidiu morrer para quem não viria a lhe aceitar. É uma mente. É sim. É incrível, né? Que você pode, por exemplo, assim, pensar, Deus sabia que nós existiríamos. Mas eu já vi pais a orar por um filho que ainda não existe. Não existe. Isso é fé grande, né? Uhum. E a orar por um filho que ainda não existe. Projeta-se, né? No casamento, projeta-se ter filhos e os pais vão orando pela chegada do bebê, principalmente para aqueles lares que talvez tenham uma dificuldade, depois começam a ver nisso uma luta e vão pedindo a Deus para receberem uma bênção do céu, e é um filho. E os pais, obviamente, fazem promessas a Deus que, se nós recebemos essa criança, né? Se nós recebemos essa criança, nós vamos dar essa criança ao Senhor. E conseguimos ver nisso o milagre, e Paulo chama isso de mistério piedoso. Acho que foi um dos temas... O mistério da piedade. Da piedade. Yeah. Acho que foi um dos temas da lição também, dessa semana, o mistério da piedade. É o facto de Deus ter, através do Espírito Santo, feito Jesus nascer, ou estar no ventre de Maria, e nascer... Quer dizer, o ser divino, Jesus ter se feito o divino humano, acho que esse é o termo que eu posso aqui aplicar. O divino tornou-se humano. Tudo resume-se nada mais, nada menos por amor. Aí enquadramos, inclusive, o João 3,16, porque Deus amou o mundo. É amor. É muito amor. Mesmo um pai orando pelo filho, é muito amor. E nós encontramos aqui a oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus, por aqueles que também viriam a crer. Que virão crer. Yeah. Né? A esses também, quer dizer, Deus orou até por mim, orou pelo irmão Marculino, Deus orou pelas nossas famílias, Deus orou pelo irmão, pela irmã que está aí. Sim. Quer dizer, é incrível. Jesus já orou por nós. É uma mente... que só Ele para nos ajudar a limitar. Só Deus. Jesus tem que ser mesmo o nosso modelo, principalmente na forma como tratamos os outros. Paulo falou para não buscarmos os nossos interesses. E Jesus não buscou o seu interesse. Ele era Deus e se tornou homem. E ao se tornar homem, nem era da classe alta dos homens. Mesmo sendo rei, ele nasceu humilde, pobre. Muito pobre. Jesus é... eu diria muito pobre, né? Muito pobre. E Paulo fala disso, né? Ele fala disso, ele fala de que Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou. E nós, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Nós reclamamos de tudo. É por isso mesmo que eu nem quero falar mais. Nós reclamamos de tudo. Tudo. Isaías fala que como um cordeiro foi levado ao matadouro. Quer dizer, na sua boca... Não se achou engano. Não falou nada.
nenhum, É nem muito, dois. Paulo tem razão. É mistério. A sua encarnação foi mistério. Sua vida foi um mistério. Porque não se entendia o Rei do Universo, o Todo-Poderoso, receber chapada e a única coisa que sai da boca dele é: por que me feres? Yeah. Olha, não, irmão e minha irmã, nós precisamos ser como Jesus. Mas eu não estou a dizer só o precisamos, é que depois desse encontro, depois dessa lição, você precisa ir para o teu quarto e orar por isso. Nós precisamos orar por isso. Fazer de Cristo Jesus nosso modelo. E se todos nós cristãos fôssemos e fizéssemos o mínimo de nós semelhantes a Jesus, como o mundo seria abençoado? Muito. Como o mundo seria abençoado, né? Jesus fez o inimaginável. Esse é o nosso quinto ponto, né? Certo. Fez o que nós nunca poderíamos imaginar. E nós não se compreende, é mesmo um mistério, né? O mistério da encarnação é mistério. A morte dele foi um mistério. Outro mistério. Até parece que só estranho, né? Uhum. Deus nasceu, Deus esteve entre nós, Deus morreu, Deus ressuscitou. Mas é que o fato é que era mesmo Deus. E era mesmo homem. Uhum. Há uma parte do estudo adicional que fala diz assim: pode-se meditar nele todos os dias da nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Né? Pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a paixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Aqui Ellen White está a se referir ao mistério mesmo da vida de Jesus, né? Esse mistério da encarnação, né? O mistério da vida dele, da morte e da ressurreição. É uma disciplina da eternidade, né? Claro, claro. Jesus fez o inimaginável. Assim, em condições normais, acreditamos nós que ninguém faria. Aliás, até porque Sim. Não existe quem tenha feito o que Jesus fez. Não tem quem viveu do jeito que Jesus viveu. E a Bíblia diz que nós temos que seguir a Cristo Jesus, né? Como o nosso modelo. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós encontramos humildade. Em Cristo Jesus nós encontramos mansidão. Em Cristo Jesus nós encontramos domínio próprio. Em Cristo Jesus nós encontramos o amor. E Paulo fala que o amor, lá em Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo da perfeição. Então, resumidamente eu digo, em Jesus nós encontramos perfeição. Tudo. Tudo isso. Tudo. E nós somos convidados a sermos tal como Jesus foi. Foi. E em Jesus, se todos nós estivermos interessados em nos achegarmos a Jesus, então a unidade vai ser plena. Vai ser plena. Porque seremos perfeitos, né? O desejo da palavra de sermos unidos em mesmo pensamento, no mesmo foco, Certo. então vai acontecer. É só nós contemplarmos a Jesus, né? Todos nós virados para Jesus. Para Jesus. Aquela imagem que disseste, né? A imagem da lição. As pessoas contemplando Jesus sendo transformadas. E esse é o nosso sexto ponto, a nossa sexta lição da lição número 4. Então, cada lição nós vamos sempre tirar 7 pontos essenciais. E o sexto é esse, né? Transformados à contemplação. Contemplando Jesus, somos transformados segundo a sua imagem. Sua imagem.
E é isso que ele veio fazer, né? Restaurar no homem a imagem perdida, perdeu, né? de Deus. De Deus. E nós estamos aqui, estudando essa lição, mas no fundo Deus quer que a gente seja também praticantes, que é o nosso sétimo e último ponto. Mais do que palavras, ser praticantes. E para praticar, você só precisa orar. Pedir a Deus. Sim. Deus. Buscar a direção de Deus. E eu gostava de deixar um conselho aí para o nosso irmão e a nossa irmã que está ali do outro lado. Olha, eu só não me recordo, mas a Bíblia diz que o que não te transforma, aliás, acho que é assim. Se a palavra não te transforma, ela te endurece. Né? Uhum. Eu acho que está assim. Ou talvez tenha uma outra linguagem. Mas o que nós lemos, se não nos transformar, ela vai nos deixar mais rígidos. Por isso é que Deus diz que, a Bíblia diz que Deus quer retirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porque o coração de carne é sensível. Uhum. Um coração de carne aceita a repreensão. E na lição nós vimos que todo o mal, aquilo que a gente fala, o mal antes de sair da nossa boca começa no coração, começa na mente. A gente trabalha aqui e diz que a boca fala o que está cheio no coração. Então nós precisamos ter Cristo aqui dentro do coração. E se tivermos Cristo aqui dentro do coração, então, claro, nós vamos transbordar de bênçãos. Quer dizer, as pessoas que estiverem ao nosso redor vão viver a bênção que nós já vivemos aqui dentro, desde o momento que aceitamos a Cristo Jesus. E foi um dos pontos que a gente pegou, acho que da lição passada, né? Sermos uma bênção para os outros. Bênção para os outros. Quando buscamos ser humildes, pacificadores, né? E Jesus até tem bênção para estes, né? Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os pacificadores, né? Afinal, a igreja já tem Satanás para se opor a ela. Não precisamos mais que nós mesmos sejamos inimigos da nossa própria igreja, inimigos dos nossos irmãos, inimigos da nossa família, inimigos dos nossos amigos. Nós não deveríamos ser mais inimigos daqueles que esperam de nós bênção. Deveríamos ser o contrário. Bênção para o nosso próximo, os conhecidos e desconhecidos. E porque Jesus nos aconselha, né, como cristãos, até a orar pelos nossos inimigos. Então, é isso que aprendemos. Esses são os 7 pontos. O interesse pessoal mina a união. As motivações são a base do nosso comportamento. Então, precisamos olhar muito bem para as nossas motivações. A mente é a base do conflito. E nós precisamos conhecer a verdade para vencer o conflito e escolher o lado do bem e não o lado do mal. E uma das chaves é contemplar a Jesus, porque Jesus é o nosso modelo. E esse é o 4º ponto. O 5º é compreender que Jesus fez o inimaginável, mas ele tem poder para nos ajudar a fazermos tal como ele fez. E isso é necessário quando nós constantemente contemplamos a Jesus e nisso seremos transformados. Esse é o nosso 6º ponto. E o 7º, mais do que palavras. Viver a prática. Viver a prática. Que o Senhor te abençoe. Amém. E muito obrigado por estar aí do outro lado. Da próxima vez, se o Senhor quiser, estaremos novamente juntos. Certo. Até a próxima.